Olá, está no ar o Momento Brasil, programa da TV UFG e da Rádio Universitária que discute assuntos importantes em pauta na sociedade brasileira. Hoje, você confere o terceiro episódio do ciclo de debates sobre o sistema carcerário de nosso país. Depois de traçar um panorama desta realidade e após discutir a relação do crime organizado com a vida nas penitenciárias, vamos agora falar da vida no cárcere e após o cárcere. O Brasil possui a quarta maior população carcerária do mundo, atrás apenas de Rússia, China e Estados Unidos. São mais de 700 mil pessoas no sistema prisional brasileiro. Mas como é a vida dessas pessoas? E o que acontece depois que elas saem da cadeia? O Momento Brasil vai tentar responder a essas e outras perguntas. Fique com a gente, o programa está apenas começando. Para falar da vida no cárcere e após o cárcere, o Momento Brasil recebe hoje a professora Dalva Borges, socióloga, professora da pós-graduação da Universidade Federal de Goiás. Obrigado pela sua presença, professora, seja bem-vinda. Eu agradeço o convite. Nós estamos recebendo hoje também a vice-presidente do Sistema Penitenciário do Estado de Goiás, a Sônia Maria Teixeira, ela que é responsável aí, uma das responsáveis pelo conselho aí, e eu gostaria de começar com a convidada Sônia. Sônia, como é que funciona esse conselho? E ele é responsável pelo quê? Seja bem-vinda. Obrigado, agradeço pelo convite, agradeço a Deus em primeiro lugar e a vocês por nos terem convidado para que nós possamos falar um pouco sobre esse tema. O Conselho Penitenciário do Estado, eu sou vice-presidente do Conselho Penitenciário do Estado. E nós temos como atribuições principais a avaliação dos processos que nos são enviados pelas varas de execução penal, onde os apenados eles pedem benefícios de comutação de pena e também de indulto. Então, nós avaliamos os processos e passamos, devolvemos os processos com a nossa avaliação para as varas da onde eles vieram. E uma outra grande atribuição nossa é de fazer fiscalização nas unidades prisionais, seja do porte que for, seja uma que tenha um preso, como também a que tem 1.000 presos. E nós temos feito isso. Nós somos itinerantes, andamos muito no Estado para avaliar as condições dos cárceres. Que tipo de encaminhamento que o Conselho faz, por exemplo? Nessas visitas que nós realizamos, nessas inspeções, nós fazemos os relatórios após as inspeções, passamos pela aprovação dos membros do Conselho e após aprovado nós enviamos para aquelas autoridades responsáveis para o atendimento daquelas demandas que se fazem necessárias naquelas unidades prisionais. Juiz da execução daquela unidade, Ministério Público, prefeito da cidade, presidente da Câmara, sem contar o CNPCP, secretário de Segurança Pública, que é o presidente nato, que é ele que administra a pasta da administração penitenciária. E o CNPCP, DEPEN, o CNJ, então várias entidades a que a gente encaminha aquele relatório, quer dizer, com toda a visão que nós tivemos dentro daquela unidade prisional. As reuniões do Conselho são abertas? São abertas ao público, as reuniões são abertas ao público e elas são realizadas, em grande parte delas, nas universidades. A Unifam, a PUC, a própria Universidade Federal, também a Anhanguera. Nós temos realizado para que os acadêmicos conheçam como é a realidade do Conselho Penitenciário, quais que são as nossas atividades e a forma da gente trabalhar.
Muito obrigado pelas informações. É importante que as pessoas saibam que existe esse conselho, que ele trabalha com seriedade. Professora Dalva Borges, a senhora realiza estudos a respeito de sistema penitenciário, violência. Como é que estão os estudos que a senhora está realizando atualmente? A minha temática de pesquisa é violência e criminalidade. Eu realizei também estudos no presídio Adenir Guimarães, tenho orientado algumas teses e dissertações de alunos que fizeram pesquisas também lá, e faço parte do núcleo de estudos da violência e da criminalidade da Faculdade de Ciências Sociais. Então, venho trabalhando com essa temática da violência há muito tempo, né? E também a minha aproximação com o presídio aqui em Goiás foi porque em 2008, 2009, eu coordenei um curso de especialização fruto de um convênio da Universidade Federal de Goiás com a então Secretaria Estadual, né, de Segurança Pública, Justiça e Segurança Pública, né, que depois foi extinta, infelizmente. E esse curso foi um curso de 2 anos e meio, um curso longo para agentes prisionais, com 2 turmas e com financiamento do Departamento Penitenciário Nacional. Então foi uma experiência muito interessante porque a gente pôde, né, enquanto universidade, se aproximar do sistema prisional, conhecer melhor o sistema prisional. Então essa foi uma experiência que eu prezo muito, né? Algumas vezes o DEPEN tem reiterado à universidade a necessidade do oferecimento de outro curso, mas isso eu não sei como que está sendo encaminhado agora. Mas foi uma experiência muito positiva. Do ponto de vista das pesquisas que foram feitas, qual a avaliação sobre o sistema carcerário brasileiro que você faz? É tudo muito triste, trágico, né? Infelizmente. A gente tem uma lei de execuções penais que não é cumprida, não é? Há um total desrespeito aos direitos humanos dentro das prisões, né? A começar pela estrutura física, que geralmente é degradada. Isso não é só Goiás, é praticamente no país inteiro. A falta de pessoal, né, suficiente para, enfim, desempenhar as tarefas de gerência, de cuidado com os presos, né? A estrutura é precaríssima e principalmente a superlotação, né? Há uma superlotação absurda. Aqui em Goiás a gente tem mais do dobro, Isso, né, de presos em relação àquilo que o sistema comporta, né? Então, assim, nada daquilo que é necessário para preservar a dignidade humana dentro de um presídio, o sistema brasileiro proporciona. Sônia, vamos então falar um pouquinho dessa realidade do sistema carcerário no estado de Goiás. Qual é essa realidade hoje? A exemplo do que a professora Dalva falou, infelizmente nós fazemos parte desse contexto, né? A nossa realidade é muito ruim, muito triste de se ver seres humanos serem enjaulados, né? Eu costumo dizer, às vezes eu brinco com os presos quando eu entro para fazer uma inspeção. Já tive a oportunidade, cela que cabe 4 pessoas, tem 8, 12, 18, né? Então, eles colocam redes, né, em cima dos treliches que tem ali, para que alguém fique andando ali, né, um pouquinho, para depois subir e aí o outro descer. Eu brinco com eles, eu falo, olha, gente, vocês estão parecendo que são morcegos pendurados no teto. Então, isso é terrível da gente ver. E como a lei determina, e eu costumo explicar, qual que é o que eu vou fazer no presídio? Eu vou ver se a lei está sendo cumprida, que a lei estabelece condições de saúde, educação, trabalho, né, para que o preso possa cumprir aquilo que foi determinado pela justiça de forma digna. Não que eu esteja aqui fazendo uma apologia a favor dos presídios, não é nada disso. Mas eu chego, eu me apresento e falo, nós viemos aqui para ver se a lei está sendo cumprida. Infelizmente,
nós tivemos pouquíssimas unidades prisionais onde nós vimos que realmente funcionava como um presídio deveria funcionar. Pouquíssimas. Então, nós ficamos muito tristes de ver uma realidade, porque hoje são eles, eu costumo dizer para os presos, hoje são vocês que estão aí do lado de lá da grade. Amanhã, quem sabe, sou eu. Às vezes pode não ser eu pessoalmente, mas alguém, né, que seja uma pessoa ligada à minha família, porque nós estamos expostos a tudo, né? É muito triste ver que nada daquilo que, conforme a professora falou, nada daquilo que está estabelecido na Lei 7.210 de 84 acontece nos nossos presídios, nas nossas unidades prisionais. E o mais grave você mencionava no início que a gente tem uma população carcerária muito grande, né? Na verdade, essa população carcerária, ela cresceu enormemente nos últimos anos, né? Então, assim, principalmente por causa da legislação referente a drogas, da forma como se combate, né? O tráfico de drogas, que se confunde, né? O usuário, o pequeno traficante. Então, isso aumentou enormemente a população carcerária brasileira, né, ao ponto de chegar a ser a 4ª população carcerária do mundo, né? E em alguns locais, como por exemplo no estado de São Paulo, né, mais presídios foram construídos, mas ainda assim não comporta. Em Goiás, os presídios não são construídos no ritmo em que se aprisiona mais, né? Então isso também é muito grave, né? Quer dizer, nós vamos prender indefinidamente até chegar ao ponto que chegou nos Estados Unidos hoje, né, em que eles estão começando a pensar em recuar, né, porque chega um ponto que é possível que tenha mais gente dentro da prisão do que fora, né? Nos Estados Unidos, então, já existe uma discussão nesse sentido? Já existe uma discussão, né, de se repensar essas práticas penais, né? Agora, com a eleição do Trump, talvez esse recuo não seja feito mais, né? Não aconteça. Nós vamos fazer um intervalo. Eu quero deixar no ar aqui uma questão que eu tenho certeza que o cidadão, eu me coloco como cidadão comum quando eu falo com especialistas como vocês, que sou. Audiência de custódia. Eu digo isso porque a professora, ao citar que se prende muito e às vezes a lei está fazendo até uma confusão aí. Então, a questão da audiência de custódia virou um bicho de 7 cabeças na nossa sociedade. O que é, afinal de contas, essa audiência de custódia que, de acordo com matéria publicada em jornal regional, de cada 10 audiências de custódia, 6 pessoas são liberadas de ir para o cárcere. Eu quero, depois do intervalo, a gente voltar falando um pouquinho dessa audiência de custódia. Então, tá certo? O Momento Brasil aqui vai para o intervalo, não saia daí, é rapidinho. O Momento Brasil está de volta em mais um episódio que discute o sistema carcerário brasileiro. Hoje estamos falando da vida no cárcere e após o cárcere. Por isso, recebemos em nosso estúdio a professora Dalva Maria Borges, socióloga e professora da Universidade Federal de Goiás. E também Sônia Maria Teixeira, vice-presidente do Conselho Penitenciário do Estado de Goiás. No intervalo eu falei aqui um pouquinho sobre a questão várias questões, né? Várias questões. A gente deixou em aberto a questão da audiência de custódia. Então, eu quero aqui perguntar para a professora Dalva, o Brasil, o nosso sistema, ele prende muito ou prende pouco, faz isso bem? E como é que a gente chega nessa audiência de custódia? Ele prende muito e prende mal, não é? Prende mal porque eu falava do aumento do encarceramento antes, e esse aumento tem sido desse pequeno traficante, não é? Pessoas que cometem roubos, furtos, não é? Enquanto que a gente pega um crime, né, que é um crime que
ofende mais a nossa consciência coletiva, nos choca mais, porque atinge aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a vida, não é? Que é o crime de homicídio. A gente sabe isso por pesquisas feitas nacionalmente, que os crimes de homicídio, os inquéritos policiais, chegam a investigar e elucidar 8% dos homicídios no país. Então, a gente está prendendo muito e prendendo mal, não é? As audiências de custódia, elas foram uma solução encontrada até para diminuir essa população carcerária, até mesmo porque a gente tem uma quantidade enorme de presos provisórios, presos que não foram julgados, não é? Então, há uma cultura punitiva e há uma enormidade, né, de pessoas que estão aguardando julgamento, presos aguardando julgamento. Então, as audiências de custódia, elas vêm para minorar esse problema, não é? De fato, você mencionava que de 10, 6, não é, são liberados de uma prisão, né, provisória, né? São liberados de ir lá para a casa de prisão provisória, né? Que tem uma superlotação maior do que a do presídio, né? E maior do que o presídio. E maior que o presídio. Então, é perfeitamente justificável essa liberação. Agora, de qualquer forma, a gente está vivendo no país uma situação de um descontrole, não é? Um descontrole da criminalidade, tanto da pequena criminalidade como essa que eu mencionava, né? A gente tem taxas de homicídio assim altíssimas, né? Então, isso gera na população um sentimento de insegurança muito grande, e esse sentimento de insegurança, ele acaba gerando esse clamor, né, punitivo. Então, assim, as pessoas se espantam, mas 6 em cada 10 são liberados porque não foram julgados ainda, não é? E há também pesquisas indicando que a reincidência dessas pessoas é muito pequena, não é? Então, como veio como um remendo, não é? De forma a desobstruir um pouco, né, as prisões, mas ainda assim as pessoas estão, não é, se queixando, justamente por causa desse sentimento de insegurança que existe na sociedade brasileira hoje, né? E talvez essa sensação de impunidade seja porque a gente prende muito e prende mal. Complementando o que a professora acabou de dizer, a sociedade, de uma forma geral, ela se sente agredida, porque quando o indivíduo, ele furta uma casa, ele rouba um veículo, né, mesmo com o uso de agressão ali, e de repente ele sai, né, ele não foi comprovado que ele tivesse com um revólver de verdade, uma arma de verdade, aí ele é pego ali, ele vai, participa de uma reunião e sai, de uma audiência de custódia e sai. Aquele que foi agredido, a sociedade que foi agredida, ela fala, não tem justiça, agora o sujeito já está solto, né? Então essa audiência de custódia é só para soltar bandido. Esse é o clamor da sociedade, porque ela se sente totalmente insegura, totalmente sem ter nenhum órgão de justiça, né? Porque os leigos, né, eles não vão entender que isso é uma forma de simplesmente, né, que tentaram consertar, porque as delegacias estão cheias de pessoas presas, né? As unidades não é lugar de prender ninguém. E as delegacias estão repletas porque não tem para onde enviar. Nós temos dados que a casa de prisão provisória, ela tem 700 vagas. Ela tem 2.000 e tantas pessoas lá recolhidas, né? Então nós estamos vendo aí, no país inteiro está acontecendo isso, a gente vê na televisão todos os dias, delegacias com presos até dentro de viaturas, né? Porque não tem mais aonde levar, não tem aonde prender. Nos esclareça aqui, Sônia, casa de prisão provisória vai aquela pessoa que ainda não foi julgada. Isso. E aí, e que teve a sua prisão decretada porque cometeu um delito, foi preso em flagrante, né? E assim como a professora disse, tem muitos homicidas, né?
latrocidas que são levados para lá e ficam na expectativa do julgamento, da condenação, absolvição, né? Então, quer dizer, lá é que está o pessoal que foi questão de traficantes. E, primeiro, que a lei fala em separação, né, por delitos cometidos. Tem que ser uma classificação. Tem que ser feita porque cada delito tem um tipo de punição, tem um tipo seria o tratamento adequado para aquele delito. E, no entanto, isso não acontece. São colocados todos ali, né, as pessoas que cometeram os mais tipos de delitos e são colocadas todas juntas ali dentro. Isso seria o que a população chama de escola do crime? É justamente. E tem pessoas que ficam ali dentro da própria CPP 3, 6 meses para serem ouvidas, né? Porque a lei diz que quanto tempo deveria ser? A lei fala que as pessoas têm que ter no máximo 15 dias, né? E eu já vi casos onde pessoas estavam presas há mais de 6 meses sem nunca ter tido a oportunidade de ter uma audiência com o juiz. Isso nós já vimos, muitos casos assim. Então, quer dizer, ali acaba que aquele que cometeu um crime de menor importância, que vai ser absolvido, né? Ele já vai ter contato com pessoas que vão ficar presas muito tempo, porque eles vão ser condenados. E vai né? ser aliciado E pelos aí grupos, vão ser aliciados por aqueles, né? Quer dizer, aí começa toda aquela... Eu não entendo, sabe, quando sai uma notícia na televisão e fala que um preso numa prisão federal, fora do estado onde ele cometeu os delitos dele todo, ele consegue administrar tráficos, né? Fora, quer dizer, 2.000, 3.000 quilômetros de distância, e ele está administrando dentro de um presídio federal. E como é que o cidadão pode entender isso, professora Dalva? Porque eu aqui sou cidadão comum, eu também gostaria de entender. Os estudos demonstram alguma possibilidade do que seria? Cabalmente não é? Mas há indícios de que pessoas que têm acesso ao sistema contribuem para isso. Não é? Facilitam, né? Tanto o pessoal do próprio sistema prisional, como também familiares, principalmente advogados, né? Porque há a questão do sigilo, né? Então, o que se suspeita é que essas pessoas possam, não é, fazer essa intermediação, né? Além disso, a gente tem aqui em Goiás, parece que essa coisa está começando agora, né? Mas a gente tem... nas grandes capitais, a formação dos comandos dentro dos presídios, né? Então, eles se articulam muito bem, né? Quem está dentro e quem está fora, né? E aí essa falta de pessoal... A questão do celular... falta de pessoal qualificado, o celular... Ela tinha falado... Tudo isso vai contribuir para esse aliciamento, para essa situação? Exatamente. Uhum. A professora tinha falado sobre isso, a questão da falta de pessoal especializado, né, pessoas qualificadas, devidamente qualificadas, e que, logicamente, deveriam receber um salário, né, mediante o trabalho que elas desenvolvem. No entanto, infelizmente, nós temos visto 3 agentes por plantão para tomar conta de 100 pessoas, não é? Quer dizer, sem uma estrutura, sem uma estrutura que seja uma estrutura adequada, né? Porque ali o público é diferenciado, não é o mesmo público que nós tratamos, né, com ele. E não, infelizmente, nós temos um número muito reduzido de pessoas, de agentes, né, para que desenvolver um trabalho. Grande parte temporários, né? Temporários, com qualificação, né, adequada para aquele trabalho, porque é um trabalho diferenciado, e com estrutura. Nós já tivemos locais onde nós fizemos as nossas inspeções e encontramos o alojamento dos agentes, que é pior do que a cela dos presos.
Quer dizer, ele não tem estrutura nenhuma, ele não tem um equipamento adequado para tratar com esses presos. Nós já tivemos locais onde nós encontramos que sem armamento, e lá com 100 homens, né? 80 homens, 2 pessoas tomando conta, né? E tendo que fazer o papel de enfermeiro para levar o remédio para aquele que está doente, ainda levar ele no hospital, porque a própria lei fala que o preso tem direito à saúde, como qualquer outro cidadão. Então, para que ele não seja removido dali para procurar o hospital, então deveria ter o atendimento dentro das unidades, né? No entanto, isso não acontece na grande maioria. Então o sujeito é levado para fazer uma consulta, às vezes está morrendo lá, leva lá, faz a consulta, vem o remédio, quem é que vai ministrar esse medicamento para ele? O carcereiro, o agente carcerário. Quer dizer, esse é o papel dele? Não. Sônia, nós temos mais um intervalo e eu quero deixar uma pergunta no ar. De quem é a responsabilidade de dar o primeiro passo para essa situação mudar? Quem é que deixou chegar nessa situação em que nós chegamos? A gente faz um intervalo, é rapidinho, não saia daí. É em um instante só. O Momento Brasil está de volta em mais um episódio que discute o sistema penitenciário brasileiro. Hoje estamos falando da vida no cárcere e após o cárcere. Por isso, recebemos em nosso estúdio a professora Dalva Maria Borges, socióloga, professora da Universidade Federal de Goiás, e Sônia Maria Teixeira, vice-presidente do Conselho Penitenciário do Estado de Goiás. Nós deixamos uma pergunta no ar no bloco anterior. De quem é a responsabilidade? É do juiz, é do judiciário, é do governo do estado, do governante, de mudar essa situação de falta de presídios, falta de condições de trabalho, chegar a esse caos que nós chegamos, de termos aí o cárcere superlotado, sem condições dignas para com o preso, para com a família do preso. De quem é a responsabilidade? Sônia. Nós temos uma lei muito bem feita, que é a Lei 7.210, né, de 84, que fala sobre a responsabilidade dos órgãos a nível federal, estadual e municipal também. E temos também dentro da lei, há um dispositivo na lei que fala que o Estado ele pode fazer uma junção com a sociedade, né, para que atenda isso. E essa junção é feita através do Conselho da Comunidade, que é um órgão que é instituído pelo juiz da vara de execução, seja dos municípios, seja numa cidade maior, né? Então, o que ele vai fazer vai buscar pessoas da sociedade que representem a sociedade para fazer esse trabalho de trazer, porque nenhum empresário quer uma pessoa roubando dele lá todo dia, entrando na casa dele, ele não quer isso. Então, se ele for motivado, eu tenho certeza que ele vai auxiliar. Por exemplo, tem que dar uma reforma. Isso já aconteceu na nossa cidade, que nós fomos atrás, mas como membro do Conselho Comunitário de Segurança Pública e Defesa Social, que é diferente. Esse, a nível municipal, ele trata sobre assuntos de interesse de segurança pública, né? Bom, como eu participo do Conselho Penitenciário, então eu já fui atrás de empresários para a gente reformar a unidade prisional, dar uma assistência lá para os próprios agentes e tudo. Isso, quer dizer, isso vai muito, essa seria a função do Conselho da Comunidade, que lá na nossa cidade ele não existe. Ele não existe. Assim como inúmeras outras cidades que nós já fizemos, né, nas inspeções nossas, a gente procura saber se o Conselho da Comunidade está dando assistência, está participando, está indo lá visitar as pessoas, saber da necessidade tanto da administração como também, né, da parte física.
porque a gente encontra as realidades horríveis. Tem lugar que a falta de água, por exemplo. Nós chegamos numa unidade prisional onde estava sendo colocado, naquele dia, eles estavam colocando uma caixa d'água, porque até então não tinha, né? E isso foi graças ao conselho da comunidade, que se reuniu, eles fizeram lá uma vaquinha e conseguiram comprar a caixa d'água, comprar o equipamento que precisava e foram lá colocar. Então, o Estado tem o dever, o Estado, União, Estados, municípios, eles têm o dever, né, de dar toda essa assistência para as unidades prisionais. E em comum também com a sociedade. Ele pode chamar a sociedade, mas a sociedade só vai ser incentivada, motivada, quando essas autoridades se colocarem, né, para realizar esse trabalho. Elas virem que o Estado, o município está investindo ali para propor segurança, tanto para ela quanto para as pessoas que estão ali. Porque o preso, ele é membro da sociedade. O homem é produto do meio em que ele vive. Então ali ele tem parentes, ele tem família, ele tem, a maioria, né, está ali. Então eles precisa dele ter, tanto ele ter segurança, assistência que é obrigação do Estado fornecer, como também a família dele precisa disso, né? Então nós vemos assim, um compromisso de todos nós. Eu costumo dizer que nós, como membros da sociedade, como cidadãos, tem 3 lugares que a gente deveria ir. Porque quando a gente saísse de lá, a gente bateria o joelho no chão, no meio da rua, e agradeceria a Deus por não ter ninguém nosso ligado a nós num lugar daquele. Uns são entidades tipo a Vila São Cotolengo, né? Hospital do Câncer ou semelhantes, e presídios. Todos nós deveríamos visitar. Infelizmente, eu já vi advogados falarem que nunca entraram num presídio e não quer entrar. Que profissional é esse? Né? Então nós temos isso, nós temos essa consciência de que a responsabilidade é de todos nós. Vamos cutucar os vereadores, vamos cutucar o prefeito, vamos, né, como sociedade, né? Então eu tenho lá o preso que é parente de um amigo meu, né, que está lá preso, não sei, não quero saber o motivo, mas ele está lá. Ele está lá fechado, está segregado, né? Então eu acho que tem que haver isso. E a gente tem, quando eu falo nós, eu quero deixar registrado aqui que só é possível nós fazermos o nosso trabalho graças à nossa assessoria, graças à nossa secretária Slaine. Ela tem se desdobrado, procurado, né, as informações que nós precisamos, né, lá dentro do Conselho, então, para que a gente possa realizar o nosso trabalho. Então eu quero registrar os nossos agradecimentos, o Conselho todo agradece a ela, por todo o trabalho, né, que ela faz conosco. Perfeitamente, o ponto me avisou aqui que a senhora também é professora, então quero me referir à senhora como professora. Imagina. E o Momento Brasil já passou aí alguns dias, mas, né, os professores que comemoram o seu dia no dia 12, no dia 15. Dia 15. E então, né, fica aqui o reconhecimento também da senhora como professora. Professora Dalva, do ponto de vista dos estudos que a senhora faz, nós cidadãos vamos lá, elegemos os nossos representantes, pelo menos governador, etc. Se não tiver a senhora acredita que se não tiver uma definição política do governador, do Estado, alguns governadores estão aí por quase 10 anos, se não tiver uma decisão política do gestor de criar uma política específica, a senhora acredita que essa realidade pode mudar? Como socióloga, eu penso o sistema prisional, o sistema penal, muito mais como uma instituição social, né? E que eu acho que se modifica na medida em que a sociedade se modifica, na medida em que as outras instituições também se modificam, né? Então, o que a gente tem? A gente teve um sistema penal na Idade Média em que era baseado no suplício, né? No suplício, a pena era de execução pública, as pessoas se reuniam nas praças para assistir a tortura, o suplício.
Depois, com a formação do Estado moderno, né, com o advento da modernidade, isso desapareceu, não é? E as prisões foram os lugares em que as pessoas foram colocadas para serem disciplinadas, para serem afastadas da sociedade, não é? Então, veja só, é isso que a sociedade quer. Ela não quer mais contato nenhum com o preso, acabou o espetáculo público, né, da punição, e ela não quer saber, ela quer que ele vá para a prisão, fique por lá, e como a professora Sônia dizia há pouco, né, que as pessoas não visitam as prisões, não vão às prisões, muitas vezes nem as famílias, né, dos presos visitam, então, principalmente se for mulher, É mulher, né? mulher Principalmente se for mulher, não recebe visita de forma alguma, não. né? Então, o que a sociedade quer é distanciamento, não é? Então, eu acho assim um pouco otimista essa ideia, né, de que um conselho da comunidade vá se mobilizar e vá exercer cobranças, etc. É lógico que a lei tem que ser cumprida, né? Então, e essa lei, né, a que a professora Sônia se referia, que é a lei de execuções penais, que ela está em sintonia com um tipo de penalismo que a gente teve até meados da década de 1970, né? De lá para cá, com todas as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho, no mundo da produção, no próprio Estado, né? Com esse processo de globalização, essas mudanças todas que a gente está sendo testemunha agora, mudou também o penalismo, né? Quer dizer, num tempo que você tinha um estado de bem-estar social, se podia falar que a execução penal tem que cuidar da saúde do preso, tem que cuidar da educação do preso, proporcionar trabalho, etc., né? Hoje, os presídios viraram depósito, né? Depósito de pessoas que não são como eu, são diferentes de mim. Então, vão para a prisão e fiquem por lá, né? Então, a sociedade não interessa a sociedade. E mais grave ainda é que a gente tem no Brasil, e isso é histórico, né? Isso não é novidade nenhuma, mas isso, naturalmente, se todo esse processo está ocorrendo no mundo inteiro, isso vai se acentuar mais ainda no Brasil, é a seletividade do sistema penal, né? Quem que a gente pune no Brasil? Né? Quem que está preso lá? É o pobre, é o preto, é o morador da periferia, é o jovem, né? Então, é o analfabeto ou o que tem só os primeiros anos. São os analfabetos úteis, né, professora? Isso. Então, o sistema é seletivo. Agora, com essa, né, recentemente no Brasil, é que se resolveu botar, né, denunciar, deputado, né? denunciar e tal, né, mas em condições bastante diferentes, né? Bem diferente. Então, essa questão da seletividade do sistema também tem que ser considerada, né? E se a sociedade não cobra, se o que a sociedade quer é punição mais punição, mas eu não quero nem saber como que isso está sendo executado, né? Não será o governante que irá se mobilizar por isso, né? A gente tem enormes dificuldades com relação à saúde, à educação, né, que vai gerar essa população público. Que vai gerar essa população que vai para o cárcere depois, não é? Então, se tudo isso não recebe a atenção dos governantes, não será o sistema prisional, a punição, né, pela qual a sociedade não se interessa, né? Apesar de toda esse discurso assim bastante pessimista, mas ele é realista, eu tenho uma profunda admiração por pessoas como a Sônia, não é, que se mobilizam a comunidade, que participam dos conselhos e que tentam, né, fazer com que a lei seja cumprida, não é? Eu acho que essa é uma questão importante, né? Mas infelizmente a realidade é outra, né? Esse programa está tão interessante, o assunto é tão profundo e nos atinge a todos, enquanto seres humanos e cidadãos, que a gente já tem que fazer mais um intervalo agora, porque eu queria continuar e nós vamos continuar após o intervalo. Não saia daí, é rapidinho. O
Momento Brasil está de volta em mais um episódio que discute o sistema penitenciário brasileiro. Hoje estamos falando da vida no cárcere e vamos falar do pós-cárcere também. E por isso, recebemos em nosso estúdio a professora Dalva Maria Borges, socióloga, professora da UFG, e também a professora Sônia Maria Teixeira, vice-presidente do Conselho Penitenciário do Estado de Goiás. Professora Sônia, para as mulheres, a vida encarcerada é mais difícil? Mais difícil, porque nós vivemos numa sociedade machista. Então, os pais, por exemplo, não admitem, eles não vão visitar as filhas que estão lá presas e não admitem que a mãe também vá, porque ela está envergonhando a família. Então, e os maridos, por sua vez, ou estão presos em outras unidades, que envolveu a mulher e eles estão presos, ou então eles já arrumaram outras e já foram embora. E então as mulheres geralmente não recebem visitas. Já se tem algum dado a despeito do quantitativo de mulheres presas? Por que as mulheres, qual o crime que as mulheres mais cometem? Existe algum dado nesse sentido? Não, é variado, mas a grande maioria hoje, na atualidade, é o tráfico. O tráfico de drogas. Existem homicidas, né? Mulheres, mas a maioria hoje está presa por tráfico de drogas, porque se envolveu ou junto com o companheiro, ou mesmo elas próprias, né? Fizeram participaram como dona da boca de fumo, né? Então, é variado. A questão da mulher hoje é variada nos presídios. E nós temos um dado, a nossa penitenciária feminina, ela está sobrando vagas, viu? Ela é para 61 detentas. Não conta, não. Não pode contar. E ela tem 50 e poucas pessoas detidas, né? Mulheres detidas lá. Parece então que as mulheres ainda são até nisso mais inteligentes que os homens, né? Não entrem mulheres nessa roubada. Não, né? Que é uma roubada de verdade. É uma roubada. E nós temos essa preocupação, né? Da questão dos egressos do sistema. Eles deveriam ser atendidos pelo patronato. Todas, né? Existe também na lei, está lá, o patronato. Só que infelizmente, o que nós temos constatado é que não funciona. O que seria o patronato? Né? O patronato é assistência ao egresso do sistema. Ele vai encaminhar as pessoas, vai ter um encaminhamento para trabalho, né, para estudo, para ele, uma vida após o cárcere. Né? Infelizmente, nós sabemos que isso está bonito no papel, mas só que a realidade é diferente. Quando a pessoa cumpriu a sua pena e ela sai, não encontra trabalho... Esse é o sistema, né? Esse sistema, que é a questão do patronato, seria aquele órgão que iria fazer com que as pessoas fossem encaminhadas, né? Para ele retornar à vida dentro da sociedade. Ele já cumpriu, né, o que ele devia, né, para a lei e para a sociedade. Então ele deveria ser encaminhado, seria esse sistema de encaminhamento. E, na verdade, isso não existe. A professora Dalva Borges colocou que o não investimento, a senhora me corrija se eu estiver aqui atropelando alguma ideia, o não investimento dos governantes em educação, saúde, cultura, lazer, leva, e principalmente acredito aqui, uma impressão que eu tenho, o jovem a se direcionar aí para a questão das drogas. A gente vê muitos jovens envolvidos com a questão de tráfico e aí acaba culminando nessa situação que a gente está hoje. Presídios superlotados, jovens, o nível de morte de homens de até 20, 29 anos de idade é mais alto do que em outras categorias. A solução seria qual, professor? Investir em educação? Eu acredito que sim, investir em educação, investir em saúde, proporcionar a esse jovem uma escola que o atraia, né? Uma escola que ele goste dela, que ele se entusiasme em aprender, né? Uma escola que não só ensine, mas que também crie vínculos, né? Proporcionar programas culturais, né? E eu não estou falando aqui daqueles programas que se preocupam só em manter o jovem ocupado, né? Ocupar o tempo livre dele, não. Estou falando de atividades que, de fato, né, contribuam para a sua vida, atividades que desenvolvam a sua criatividade. Quer dizer, tudo isso seria uma forma de vinculá-lo a outros
outros elementos, outras instituições, né, para que ele não seja atraído por essa coisa de ganhar o dinheiro fácil, né, que o tráfico, de certa forma, proporciona, que é o vem fácil e vai fácil também, né? É verdade. E que o aproxima, não é, dessa criminalidade. Então, talvez essa fosse talvez não, né? Seria a saída, né? A gente vive em cidades, principalmente as grandes cidades, que criam condições muito propícias também para essa atração do jovem, né, para os ilegalismos, né, a própria segregação urbana, né, você manter as distâncias, você manter as pessoas segregadas em bairros, né, distantes, quer dizer, tudo isso cria condições para uma vida extremamente precária e para o desenvolvimento desses ilegalismos. Essas coisas que a professora Dalva fala, eu me recordei aqui de uma matéria que a TV Brasil veiculou, mostrando Ceilândia, onde lá os jovens não têm o que fazer. Para não dizer que não haveria nada, a matéria foi feita numa pista onde foi construída uma pista de skate. E aquilo ali era a única diversão possível. E aí as drogas também buscam ocupar todos os espaços, as drogas também estavam ali. O assunto é complexo. Professora Sônia, que outras saídas a senhora vislumbra para melhorarmos o sistema prisional? Além das que a professora já colocou, que é o investimento maciço, eu acho, na área da educação, da saúde, do lazer, da cultura, né? Que nós, infelizmente, os nossos jovens não conhecem a nossa história, né? Porque eles não têm acesso. Então, eu vejo assim, além disso, nós temos que ter políticas públicas voltadas diretamente para a questão prisional, aonde se haja investimento e seriedade nesses investimentos. Não para que eles não sejam direcionados para outras coisas, a não ser ali a questão de oferecer aquilo que realmente... Porque se o Estado já está com a pessoa lá presa, o Estado é responsável de oferecer para ele condições dignas, né, para que ele cumpra aquilo que ele deve para a sociedade. Então, eu acho que, além dos que a professora citou, eu acho que deve haver uma política séria, uma política, né, séria, políticas públicas, né, tratadas por pessoas sérias para resolver esse problema. Eu falo que se houver isso, eu acho que daqui umas 5 décadas nós vamos conseguir chegar num ponto melhor. Eu acredito isso. Porque a violência, a criminalidade está sendo crescente por falta justamente de uma formação desses jovens que acabam perdendo a vida, muito jovens. Nós estamos nos tornando uma população cada vez mais velha, né, porque os jovens são dizimados por essas coisas que acontecem. E nós temos que voltar nossos olhos para essas crianças, para esses jovens, né, que são o futuro. Nós já estamos com o caminho já percorrido. Professora Dalva, este assunto eu tenho dito, esta série, ela é composta por 4 programas debatendo este tema com os diversos especialistas como vocês aqui. Então eu quero agradecer imensamente a sua presença no programa de hoje e dizer que nós precisamos continuar conversando a respeito dessa temática. O Momento Brasil agradece a sua presença, a sua contribuição aqui hoje e o convite para que você volte numa próxima oportunidade. Obrigada. Agradecer também a professora Sônia Teixeira pelas contribuições e deixar também o convite para que você também retorne em uma próxima oportunidade aqui no Momento Brasil. Quem agradece sou eu. Eu agradeço muito pela oportunidade, já como eu disse anteriormente, agradeço a Deus e a vocês que nos deram essa oportunidade. Estamos à disposição para voltar, né? Outras vezes que vocês nos convidarem. Espero que com a presença da professora Dalva. Que ótimo, obrigado a vocês. O Momento Brasil de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar ligado na Rádio Universitária 870 AM, também na TV UFG, canal 15.1 da TV Aberta e 21 da NET Goiânia. Se você deseja rever este ou outros episódios, basta acessar www.tvufg.org.br, onde todos os episódios do Momento Brasil e de outros programas da TV UFG são disponibilizados para visualização e é de graça. Acesse também o site da Rádio Universitária e conheça mais da nossa programação
acessando o link www.radio.ufg.br. Você também pode acompanhar a gente pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e muito mais. O Momento Brasil é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!